Advogado de Vorcaro procura André Mendonça para negociar delação. Fernanda. Expectativa por aqui, Amadeu, porque o novo advogado que está responsável pela defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o Juca Lima, ele já é conhecido, inclusive, por coordenar delações, e aí ele procurou o ministro André Mendonça justamente para viabilizar como seria essa delação de Daniel Vorcaro e que benefícios o ex-banqueiro teria, entregando nomes aí que poderiam estar constando em provas relacionadas às perícias feitas pela Polícia Federal. O que Juca Lima quer é saber se há benefícios como, por exemplo, prisão domiciliar ou redução de pena em relação às informações passadas por Daniel Vorcaro. A Polícia Federal, ela anseia por essa delação, até porque já existe material obtido através dos celulares de Vorcaro que podem corroborar essas informações passadas pelo ex-banqueiro. Muito se falou aqui de que ele faria uma delação seletiva, de que miraria nos políticos e não falaria sobre relações com o Supremo Tribunal Federal, porém, o próprio Juca Lima já disse que se fechar um acordo de delação premiada, será um acordo sério com todas as informações relacionadas às investigações do Banco Master, tanto ao INSS quanto às fraudes na venda de títulos. De acordo com informações de interlocutores, a defesa de Daniel Vorcaro já conversou com os investigadores, já sondou para saber quais seriam os procedimentos, e Daniel Vorcaro, depois da derrota que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, com a manutenção da sua prisão, ele tem sim interesse nessa delação premiada. Então agora ele teve sim ontem essa reunião com o André Mendonça. Até o momento não foi fechado nenhum acordo definitivo, né? Foi só um primeiro passo, ali uma interlocução para saber como se daria essa delação premiada, e Juca Lima aguarda qual será o posicionamento por parte de André Mendonça para saber se é possível e como será possível essa delação de Daniel Vorcaro. Muito se especula que, em relação aos materiais que foram entregues à CPMI do INSS, foi decretado sigilo por parte do Supremo Tribunal Federal, mas o STF tem sempre mantido a ideia de que todas as informações passadas por Vorcaro terão que ter também um respaldo em relação às provas que forem coletadas pela Polícia Federal. Por isso que, inclusive, vai fazer uma perícia para saber se os dados do Vorcaro foram copiados em HD externo. Os dados do Vorcaro que estavam lá na CPMI do INSS, enfim, precisa passar tudo a limpo. E mais um detalhe, André Mendonça prorrogou por 60 dias os inquéritos da Polícia Federal. A Polícia Federal pediu e está prorrogado por 60 dias. Eu imagino que não será tão rápida essa delação, porque depende do que ele está disposto a entregar para ter benefícios. E do que as autoridades, no caso Supremo, Procuradoria, vão entender como satisfatório, né, França? Sem dúvidas, Amadeu. E, claro, tem também todo o processo de comprovação depois de uma delação premiada. Eu vou repetir o que eu disse ontem: delação não é prova, não é baixo do Vorcaro e dar, esse aqui, eu ajudei esse aqui é corrupto, esse pegou o dinheiro, aquele não. Ele tem que dizer e comprovar ou dar indícios para que a Polícia Federal vá atrás e aí sim ateste como prova, para validar o que ele está falando. Segue. Como se fosse uma checagem, Amadeu. Então só a palavra dele não vale. Mas, obviamente, essa mudança na defesa do Vorcaro foi essencial para se caminhar agora para uma delação premiada, e ele, no final das contas, só quer salvar a sua pele, porque por mais que ele seja apontado como o grande operador desse esquema bilionário, esse esquema não se tornou bilionário por si só apenas pela influência dele. Outros atores certamente estiveram envolvidos, inclusive se suspeita dos 3 poderes e de órgãos importantes, órgãos da administração pública. Então é preciso chegar a esses que auxiliaram o Vorcaro nesse esquema bilionário. Então acredito que caminhamos para uma delação com esse novo advogado, mas é um processo longo, porque diante de uma fraude desse tamanho, Amadeu,
não dá para se esperar uma resolução em curto prazo. Alessio? Na realidade, eu acredito que essa demora ela vai ser mais por conta da burocracia, justamente de levantar essas provas, até porque a gente já falou sobre essa questão de não somente falar, de você ter que provar. Então, eu acho que a defesa dele está verificando, inclusive a Fernanda trouxe essa informação de que primeiro foi feita essa consulta, o próprio Daniel Worcaro com certeza também já fez essa própria consulta com a sua defesa, de que ele vai ter que apresentar documentos. Então, a depender de quais provas ele tenha para apresentar, é que vai ser feito em um curto período ou não essa delação. Mas que deve ser feita, eu acredito que sim, até porque ele, pelo menos até então, é a única pessoa que está sendo centralizada dentro dessa investigação. Existem várias suspeitas, mas até então apenas a figura dele está sendo totalmente, digamos assim, vista dentro desse processo. Então, eu acredito que a delação já é sim uma realidade. Talvez essa demora seja mais por conta dessa burocracia, mas não por falta de interesse do próprio Daniel ou da sua defesa, até porque já está sendo feita essa consulta. Eu acredito que depois de ser analisado quais são os documentos comprobatórios que eles possam utilizar para poder validar essa delação, logo em seguida a gente vai ter essa confirmação. Mas tem que apresentar novidade, que se a polícia diz, não, isso aqui eu já tenho. Já vi no celular. Aí não adiantou nada. Não, ele tem que acrescentar, oferecer carne fresca, em outras palavras. Renan, Ari, olha o que o Renan traz para nós aí sobre a situação atual do Daniel Worcaro. Olha, Ari. Worcaro é mantido em cela de vidro no Presídio Federal em Brasília. Ele é monitorado 24 horas por dia e fica com luzes acesas a maior parte do tempo. Olha só,